Você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias sobre o Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos para o compilado das melhores novas do time azul de Manchester, que jogou 2 vezes essa semana. A primeira, Boxing Day, dia 26 de dezembro, quinta-feira, contra o Everton dentro de casa na última partida de 2024 no Etihad Stadium. E o resultado? Uma decepção, um empate em 1-1 contra o Everton. O gol do City foi do Bernardo Silva, um desvio de um cruzamento, mas o gol foi contabilizado para ele. E o Everton empatou numa rara oportunidade que teve com Ndiaye. E ainda tivemos a sorte dos Toffees não terem vencido o jogo na última bola, um contra-ataque com 6 jogadores, e o Akanji fez um milagre ao bloquear a ação e garantir um ponto. Quem diria que comemoraríamos um empate? Uma partida que o City perdeu pênalti, perdeu gol, bola na trave com o Gvardiol logo no começo da partida. Não foi uma atuação de encher os olhos, foi um jogo decepcionante e o empate, no término das contas, foi sim um resultado justo. Sobre essa partida, Pep Guardiola disse após o jogo que o Manchester City fez um desempenho do que normalmente faz. Abre aspas. Quando jogamos mal, eu digo na coletiva de imprensa e digo que eles foram melhores, adversário. Não fomos bons o suficiente, mas hoje não foi o caso contra um time de ponta. Um dos melhores em jogos sem sofrer gols. As chances que tivemos, e não apenas o pênalti, mas muito. Só que o futebol é sobre vencer. Futebol é sobre marcar gols e não sofrer gols. E sempre fizemos isto. E nessa temporada, ou nesse último mês e meio, não conseguimos fazer isso, fecha aspas. Então Pep Guardiola admitindo que o City tem dificuldades e que não está numa fase agradável, que não faz o bom, não faz o bastante. E isso prejudica muito o clube. Voltando para os jogos, tivemos a última partida de 2024. Hoje, no dia da gravação desse podcast, domingo, o City venceu o Leicester por 2-0 fora de casa no King Power Stadium. Gols de Savinho, saiu o primeiro do brasileiro, amém, finalmente, parabéns Savinho, que também deu assistência para o segundo, o gol do Erling Haaland, que não marcava desde o jogo contra o Crystal Palace pela Premier League. E o City, apesar de tudo, não fez a partida dos sonhos, né? Fez ali uma partida que é para comemorar, porque a fase não é boa. Então uma vitória, 3 pontos, são sim uns motivos que você precisa para ficar feliz, para abrir um sorriso como torcedor de um time, mas ainda assim a atuação deixa um pé atrás. Sobre esse gol do Savinho, é claro que é um motivo para a gente comemorar, e muito. E ele tá nas nuvens, pelo menos foi o que disse, abre aspas. Corremos muito hoje, nos dedicamos muito a essa partida porque com 1-0 foi um jogo difícil, muito físico, então tivemos que correr muito, nos esforçar muito. Mas o mais importante hoje são os 3 pontos e a ótima maneira de fechar o ano. E espero que possamos começar melhor em 2025, fecha aspas. Ou seja, o City dá aquela virada de chave, tem o fator mental, tem o fator comportamento, e isso tudo pode ajudar a melhorar, a sair dessa nhaca, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais e hoje saímos com sorte de não termos sofrido o gol. O Leicester perdeu boas oportunidades com o Vardy, acertaram a trave. Tivemos uma sorte do próprio Vardy estar em impedimento no lance que seria pênalti do Ortega, pênalti claro, mas por sorte ele foi pego na linha de impedimento que a defesa armou bem, uma coisa que a defesa fez certo, né? Porque o sistema defensivo do City, e aqui eu não estou falando só da linha de 4 zagueiros, com Rico Lewis, Gvardiol, Akanji e o Nathan Ake, mas o time inteiro defensivamente não consegue marcar, né? Isso se dá, claro, a ausência do Rodri, mas o time quando pressiona, você vê o Haaland atrás De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho e Foden hoje, por exemplo, né? Domingo, o time pressiona, mas os jogadores estão andando. É ridículo, né? Deixam espaços nas costas, deixam espaços às costas dos laterais, que tem que subir para poder apoiar essa marcação, e é aquela pressão frouxa. É uma pressão porque a gente chama de pressão esse termo técnico, mas o City está fazendo tudo menos pressionar o adversário, menos incomodar o adversário. É importante, é claro, ganhar, claro, óbvio, mas ainda não está legal, principalmente a fase defensiva. O City sofreu para o Leicester City, hoje um time na zona do rebaixamento. O City sofreu contra o Everton, que também não está na melhor fase. O City também sofreu. É o tipo de coisa que não pode acontecer com um clube do tamanho e da qualidade do City.
acaba que na fase ruim as pessoas começam a duvidar da própria capacidade. E aí entra o que acontece. Mas tem coisa boa do lado de hoje, além da vitória, que é para comemorar e muito, tem o fato de que Pep Guardiola chegou aos 500 jogos como treinador do Manchester City. Sobre isso, Pep disse que está muito orgulhoso e que queria chorar no momento. Ele poderia se emocionar, mas que um imperivo incrível ainda está por vir. E que ele é muito orgulhoso, ainda mais orgulhoso de fazer parte do clube como o Manchester City. Isso mostra que ele ama o clube. Já disse em várias oportunidades que estar nessa cadeira é muito importante para ele. Ele quer estar lá, ele quer passar por essa fase, ele quer comandar o City. E 500 jogos de um treinador fantástico, fenomenal. Pra vocês terem uma noção, os números do Guardiola. Em 500 jogos, são 362 vitórias, 63 empates e 75 derrotas. Tá mal? Tá ruim aí pra você? Nesse meio tempo, 6 Premier Leagues, 4 Copas da Liga, 2 FA Cups, 3 Community Shields, uma UEFA Super Cup, um Mundial de Clubes, uma UEFA Champions League, e esses são os troféus coletivos, porque os prêmios individuais aí tem mais ainda. Foi eleito treinador do mês da Premier League 11 vezes, foi eleito treinador da temporada da Premier League 5 vezes, treinador do ano da LMA 3 vezes, treinador do mês da LMA também 3 vezes, melhor treinador do The Best da FIFA uma vez, treinador do ano da UEFA uma vez, treinador do ano da IFFHS uma vez, treinador do século da Globe Soccer Awards uma vez e também entrou pro Hall da Fama da LMA. Guardiola é uma lenda viva do esporte, uma lenda viva do Manchester City, tem que ser muito respeitado, mas isso não significa que possa ser questionado. Claro que todas as razões que levam a essa crise atual do City, elas são desconhecidas ao público geral. Isso é coisa de bastidor, de confiança, e a gente tem que entender, né? Guardiola, claro, por esses números, por esse histórico, tem uma gordurinha, mas não é porque tem essa gordurinha que a gente não tem que passar pano para tudo, né? A marcação, como eu disse, é ruim. E são coisas que às vezes passam despercebidas, porque o time ganhou o jogo e as pessoas vão comemorar, é claro, é natural. Eu comemorei, mas a gente tem que ligar o alerta para não deixar as coisas como estão e sofrer mais ainda no futuro. Agora nós temos que voltar à ação. E por falar em voltar à ação, isso me faz lembrar de um jogador, gente. Eu acho que estava esquecido. Acho que até esqueci o nome dele. Lembrei. Makati. Makati voltou a jogar e jogou bem. Gente, o Makati não jogava, o Gundogan em uma fase, o De Bruyne não apto fisicamente. E o Makati lá, mofando no banco. Não fazia nada, não entrava. Não era culpa dele, é claro. Porque o Pep Guardiola disse que ele se dedicava. Não jogava. Entrou hoje. E que partidazo, que jogada do Makati no gol do Manchester City que carimbou a vitória, né? Porque no 1-0 ainda não estava seguro, ainda não estava selado. O 2-0 basicamente fechou o caixão com pouco tempo faltando para acabar o jogo. E sobre o Makati, o Pep Guardiola disse, não há dúvida, não apenas hoje, mas no passado, há coisas que às vezes parecem injustas. Às vezes, na situação em que vivemos, você tem o sentimento de dar responsabilidade aos jogadores mais velhos e não aos mais novos. Mas às vezes, os jogadores mais velhos têm mais pressão do que os mais novos, que não tem nada a defender. Eles só querem conquistar o mundo. E eu tive a sensação, antes do jogo de hoje, que se eu tivesse que dar uma substituição, o primeiro seria James Makati. Eu senti isso. E ele pode jogar na ponta, nos espaços, no ataque. O que mais me agrada é que cada ação hoje foi boa. Ele não fez nenhuma ação errada. Na posição que estava, defensivamente, acho que ele cresceu muito no Sheffield United. Isso o tornou muito maduro. Então, o Makati é um jogador de qualidade, é um jogador da base do City, foi criado na geração de Cole Palmer, Morgan Rodgers, Liam Delap, Romeo Lavia. E era o capitão desse time, de tantas estrelas que hoje brilham no futebol inglês, que brilham nos nossos rivais, inclusive nos Purim, né? Olha aí o Morgan Rodgers, que fez o gol contra o City pelo Aston Villa. E eu entenderia o Makati se ele virasse e falasse que estava insatisfeito. Como disse o jornalista James Ducker, do The Telegraph. Ele informou que o Makati ficou frustrado porque estava desesperado por tempo de jogo no Manchester City e que preferia sair do clube em janeiro, nas janelas de transferências, para poder ter tempo de futebol regular. Tanto que Nottingham Forest, West Ham, Brentford, Crystal Palace, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Fiorentina e Bologna estavam de olho na situação dele no City. É um jogador que tem muita qualidade, que tem repertório e depois de hoje, com certeza o número de clubes que estão interessados nele vão crescer, né? Assim, o número vai aumentar e o City tem que ficar de olho para conter esse jogador. Segundo Paul Hirsch, do The Times, contradizendo esses rumores, ele diz que o Makati deve ficar no City, né? Apesar do interesse de empréstimo de outros clubes, o James Makati deve ficar no clube. Depois do jogo de hoje, o
que fique, porque já vou soltar aqui, tá jogando mais que o Foden. Hoje o jogo dele foi melhor que o do De Bruyne, foi melhor que o do Bernardo Silva. Claro que a importância do De Bruyne e do Bernardo Silva é soberana, não é questionável. Mas o James McAtee entrou hoje e basicamente garantiu a vitória do City. E isso não pode passar despercebido. Então é confiar no que nós temos de talento. A única pergunta que eu faço é: por que o McAtee ficou tanto tempo parado enquanto a gente tinha que lidar com outros jogadores em campo? Não quero dar nomes aqui, mas eu acho que vocês imaginam de quem eu estou falando depois de uma... Nossa, meu Deus do céu, gosto de lembrar do que fez no jogo contra aquele time que não merece ser citado aqui, que acha que é de Manchester. O McAtee é um jogador que se inspira no Davi Silva, ídolo do Manchester City, e é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa dos nossos jogadores de volta, precisa do McAtee, que ele joga, inclusive foi o melhor jogador do Sheffield na temporada passada, e é o que nós precisamos. Contratações? Talvez. E se temos uma notícia boa, é que Pep Guardiola, pelo menos, disse que o City vai ter que comprar jogadores na janela de transferências de janeiro. Definitivamente. Abre aspas para a fala do Pep. Nós sofremos, especialmente na defesa, no meio. Dito isso, não sei o que vai acontecer porque a janela de transferências no inverno europeu não é fácil, mas todos estão cientes. Acho que até os jogadores nos perguntaram, no caso para ele e para a diretoria: vamos comprar alguns jogadores? Por favor, fecha aspas. Ou seja, City vai atrás de reforços, porque precisa. O elenco está desfalcado, tá sem o Rodri, tem um volante de origem. A minha opinião, Enzo Krieger aqui, é de que o City precisa de um volante para poder jogar bem. Não existe isso de jogar sem volante. O Kovacic é um segundo volante, na minha visão. Ele não joga bem como cabeça de área, não é tão físico, não é o jogador que mais desarma, mas que tem a qualidade no passe, a qualidade para iniciar jogadas, mas ainda assim não continua sendo um jogador para jogar à frente da área do City, principalmente na fase defensiva. Hoje até roubou algumas bolas, teve algum ímpeto melhor nas ações, mas é aquela história. O City precisa de alguém lá para a posição de volância. Precisa de um cabeça de área. E segundo David Ornstein, essa é uma posição de prioridade. Posição de número 6, que é a de volante na Inglaterra, de número 8, que seria de box to box no meio de campo, e de ataque, porque o City deve estar ativo no mercado de transferências de janeiro e também nas janelas de verão nos próximos anos. O clube quer se reforçar. Segundo Guillaume Balang, o City tem uma ideia muito clara de que vai querer se desfazer de 5 ou 6 titulares e trazer 5 ou 6 novos jogadores para o time. Metade da escalação, aqueles que você considera os melhores jogadores do time, deve sair e outra metade chegará. É uma nova era e o fim desta e o começo de outra. O ciclo deve ter acabado. Pois é, e aí entra uma onda de rumores. Porque quem vai ficar? Quem vai sair? Segundo o jornalista Paul Hirst, Jamal Musiala e Florian Wirtz são do interesse do City, que sabe que Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, respectivamente, pedirão mais de 100 milhões de libras por cada um. É dinheiro, mas por esses caras vale a pena. Até porque, ainda segundo Paul Hirst, o Fenerbahçe se prepara para oferecer um contrato de mais de 250 mil libras por semana a Kevin De Bruyne. O City não descartou oferecer um novo contrato de um ano ao belga, mas ele precisa provar que está apto fisicamente. Caso contrário, ele sairá no meio de 2025, provavelmente para a Arábia Saudita ou MLS, além, é claro, desse interesse turco. Perder Kevin De Bruyne é um choque. Vai ser um abalo imenso. Imenso, mas na lista, pelo menos, tem que ser obrigação, tem que se concretizar. O City tem Musiala e Wirtz, que são grandes jogadores de futebol. Craques, eu diria. E cuidado para não banalizarmos a palavra craque, mas eles são. Vamos para mais rumores de alemães, porque Joshua Kimmich, ele que apareceu no episódio passado, volta a aparecer porque o Bayern de Munique disse ao lateral /volante que quer uma resposta sobre o futuro dele já no começo de janeiro, ou seja, 2025 vai começar batendo na porta do Kimmich. Barcelona e Manchester City continuam interessados em uma transferência gratuita no próximo meio de ano. O City vai usar a pausa de inverno para analisar a situação e o jogador para poder pensar no que fazer na vida dele. Além dele, o City está interessado no goleiro da Juventus, Michele de Gregório, segundo relatos do jornal
Calcio Mercato. E voltando agora para o meio de campo, o agente Andy Berra, cujos clientes incluem Dani Olmo, um dos clientes dele é o Olmo, do Barcelona, estava em Manchester para Everton contra City. Ou seja, o jogo do City contra o Everton, o último no Etihad Stadium, aquele empate frustrante 1-1 que eu falei no início do episódio, mas o Berra disse que estava em Manchester de férias, que não estava lá para agir. Lembrando que a situação do Dani Olmo teve alguns trupicos ao longo dessa semana, de não ser inscrito no Barcelona, porque tinha dificuldades financeiras. Eu duvido muito que ele saia do clube, principalmente de graça, que é o que estava sendo especulado. Mas nunca se sabe. Veremos. Agora vamos para os casos legais do Manchester City. Lord Penny-Cassé, que é um dos advogados do Manchester City no caso contra a Premier League, disse em um recente debate na Câmara de Lords sobre o projeto de governação do futebol que é um titular de season ticket de ingresso de temporada no Arsenal. Será que isso pode influenciar no julgamento? Ou vai ser só mais uma pitada de imparcialidade que pode contribuir a favor do City? Lembrando que o Panic é um dos melhores advogados e não à toa o Manchester City o contratou. Agora vamos para um jogador que está chegando ao Manchester City, Claudio Echeverri, que deve ficar no clube por enquanto e pode ser emprestado, mas só no verão, informa o jornalista Sam Lee, do The Athletic. O Echeverri se despediu do River Plate, clube do coração, e que o formou recentemente nas redes sociais. Então, Echeverri chegando, e será que ele vai ter alguma oportunidade no City? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque o garoto tem qualidades. Na reportagem de Sunny, ele também diz que o Kyogo Furuhashi, que o City estava interessado no verão passado, não parece ser um alvo de transferência para o clube em janeiro. Então o Celtic da Escócia deve ficar tranquilo em manter o japonês no elenco. Vamos para a lista de lesionados agora do Manchester City, chegando ao fim do nosso podcast. Hoje, baseado no que tivemos nesse jogo, o último de 2024 contra o Leicester, Dias, Stones, Grealish, Rodri, Nunes, Ederson e Oscar Bob estão fora por lesão. A próxima partida do City é contra o West Ham no primeiro sábado de 2025. E o jornalista Paul Hirsch, aproveitando a situação de Oscar Bob aqui, disse que o norueguês deve voltar à ação pelo City em fevereiro, embora o clube esteja cauteloso com a recuperação dele. A lesão do Bob não foi nada fácil. E falando em nada fácil, você pensa o quê? Que o City teve vida fácil no Natal? Essa fase era tão ruim que o time teve que treinar durante o dia de Natal. Dia 25 de dezembro, você lá com a barriga cheia depois da ceia. O City treinou. Confirmaram Kyle Walker, o capitão do time, e Pep Guardiola, o treinador do clube. Para encerrar essa onda de notícias da semana, a Puma vai colaborar com a Kid Super Studios, que é uma marca de roupas streetwear do Brooklyn, Nova York, para lançar uniformes especiais do City para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, o novo Super Mundial. Ambos terão cores novas e diferentes das tradicionais do clube. Já vai ficar legal, isso promete muito. Você pode olhar as cores nos sites da Opa League e da Footy Headlines e estão bonitos, prometem muito. Chegamos ao fim das notícias da semana e para encerrar o episódio, como já é de costume, no segundo episódio já estou falando que virou costume. Pois é, porque teremos toda semana a curiosidade da semana. Ficou redundante, mas vamos lá, porque hoje trazemos Bert Trautmann, que foi goleiro alemão do Manchester City entre 1949 e 1964. Ele fez 545 jogos pelo clube e é campeão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, competição mais antiga e tradicional do futebol, em 1956, quando jogou os últimos 17 minutos da final com o pescoço quebrado. Isso mesmo, já pensou você ser um goleiro, não só ser um jogador de futebol, ser um goleiro e jogar com o pescoço quebrado numa final e sair com a taça na mão? Pois é, Trautmann conseguiu. E o filme The Keeper, o defensor em português, conta a história dele, uma verdadeira lenda do Manchester City. Trautmann, infelizmente, morreu em 2013, aos 89 anos. E assim,
que chegamos ao fim de mais um City em Foco. Eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua participação. Se você curtiu, já sabe, né? Compartilha, siga o City Extra Português em todas as redes sociais e espalhe o podcast para todo mundo que curte futebol inglês, City, futebol, notícia, enfim, seja lá quem for, que será muito bem-vindo aqui. Eu sou Enzo Krieger, sou seu apresentador e vou ficando por aqui. Um grande abraço, um excelente 2025 que seja recheado de comemorações, felicidades, realizações, paz e alegria. Um grande abraço do Krieger e fui!